Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos, programa onde meditamos a Palavra de Deus. Lucas 10, de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Interessante, o Senhor escolheu os seus discípulos e os enviou. É interessante que Jesus já avisou, né? Eis que vos envio como cordeiros. Vocês são cordeiros. Jesus não está enviando lobo, Jesus está enviando cordeiro. Jesus está enviando pessoas para anunciar o evangelho da paz. Só que detalhe, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Não pense que é fácil evangelizar. Por que é tão difícil evangelizar? Porque a gente está indo no meio dos lobos. Você pega, por exemplo, essa evangelização que o Frei faz aqui na rede social. Essa evangelização pelas redes sociais é ir para o meio de lobo. Tem muito lobo. Claro que tem muita gente que acolhe a palavra, porque a Bíblia está dizendo que muita gente vai acolher. Muita gente vai acolher. Muita gente vai se abrir, muita gente vai querer o evangelho, muita gente vai querer a palavra. Mas a verdade é que tem muita gente que não vai querer. Tem muita gente que é lobo. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, ou seja, às vezes a gente prega e a gente é bem recebido. Às vezes a gente prega e somos acolhidos. Talvez você que está me escutando agora, você está me acolhendo, você está dizendo: ai, que palavra boa, que palavra maravilhosa. Então, se você recebe a palavra com alegria, então você recebe a paz. Você é um amigo da paz, viu? Você que está acolhendo essa palavra, você que está abrindo a casa, você que está dizendo: olha, Frei, pode entrar na minha casa com a pregação da palavra, pode entrar na minha casa com esse evangelho. Então tem gente que escancara mesmo a porta e fala: ó, pode entrar, bota para a família escutar, bota para o marido escutar, coloca para os filhos escutar. Você é amigo da paz. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. É por isso que toda vez que você escuta essa palavra, você sente paz. Você é um amigo da paz. Mas tem horas que, mas quando entrardes numa cidade, não fordes bem recebidos. Tem gente que não nos recebe bem.
Tem gente que xinga a gente na rede social. Quantas vezes já fui xingado nos comentários aqui da rede social? Você fala uma coisa, às vezes estou pregando na missa, falo determinado assunto, estou lendo a Bíblia, falando, pregando, e aí vem aqueles pessoal, não concordo, e não sei o que, e começa a xingar, e começa a dizer isso, começa a dizer aquilo. Por essa pessoa não fui bem recebido não. Só que o que eu vou fazer? Saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Sacudi a poeira dos vossos pés. Não cabe a mim obrigar alguém a aceitar o que eu falo, o que eu prego. E eu procuro pregar a palavra de Deus, não cabe. Aqueles que aceitarem, aqueles que são amigos da paz, receberão a paz, receberão o evangelho. Agora, se alguém não quer, Jesus já avisou, nós vamos pregar para os lobos, nós vamos entrar no meio de lobos. Pregar o evangelho no mundo de hoje é pregar o evangelho no meio de lobo, e tem lobo dentro da própria igreja. Tem lobo em tudo que é lugar. Tem lobo em tudo que é lugar, e a gente tem que entender isso. E eu estou falando, eu estou jogando no meu contexto aqui, mas eu quero que você aplique a sua vida. Tem gente que vai aceitar o evangelho, tem gente que vai aceitar o que você fala de Jesus, tem gente que não. Entenda isso, é pregar no meio dos lobos. Tem gente que vai aceitar o que você fala, tem gente que vai aceitar o seu compartilhamento da palavra, mas tem muita gente que não vai aceitar. Mas eu não vou deixar de pregar, eu não vou deixar de falar, porque Jesus já me avisou, você vai pregar no meio de lobos, mas Jesus em nenhum momento falou para eu não pregar. Jesus falou, vá, pregue, ensine, exorte. Mas saiba que você vai encontrar os lobos. Saiba que você vai encontrar aquelas pessoas que não aceitam. Até porque o evangelho não é uma imposição. Quando eu prego para você, eu não estou obrigando você a seguir o que eu estou falando. Você segue se você quiser. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, não quer, não segue. Aí a gente sacode a poeira do pé e vai pregar para o outro. Depois a gente volta para você de novo. E se você não aceitar de novo, nós sacode a poeira do pé de novo. E nós vamos voltar para você de novo. Porque tem gente que um dia não aceitou, mas de tanta pregação, ela um dia acabou aceitando. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar de pregar o evangelho. Porque o Senhor nos enviou. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.